Vamos iniciar então a correção da parte de matemática dessa prova aqui da Prefeitura de São Bernardo, do campo, prova para oficial de escola. Questão 19. Faltando 20 dias para o início das aulas, 5 pedreiros foram contratados para trocar todo o telhado de uma escola. Após 8 dias de serviço, quando 60% do telhado já havia sido trocado, um dos trabalhadores se acidentou e não conseguiu continuar o trabalho que precisou ser terminado pelos outros pedreiros. Considerando que o ritmo de trabalho dos pedreiros foi sempre o mesmo e que não houve pausa entre os dias trabalhados, conclui-se que o telhado foi finalizado. Então vamos lá. Então eu tenho 5 pedreiros que foram contratados. Então vamos lá, vou ter pedreiros, vou ter 5 pedreiros que foram contratados para trocar todo o telhado. Então, após 8 dias de serviço, quando 60% do telhado já estava trocado, um dos trabalhadores se acidentou, ou seja, tinha 5 pedreiros, dias de serviço, que em 8 dias fizeram 60% do telhado. Né? E aí, um dos trabalhadores se acidentou e não conseguiu continuar o trabalho, que precisou ser terminado pelos outros pedreiros. Então, ele tinha 5, que fez em 8 dias 60%. Aí depois, um se acidentou, ficou 4 para fazer os 40% restantes do telhado. Vou colocar já 40% aqui. Considerando que o ritmo de trabalho dos pedreiros foi sempre o mesmo e que não houve pausa entre os dias trabalhados, conclui-se que o telhado foi finalizado em... Então eu vou ter que saber quantos dias gastou 4 pedreiros para fazer os 40% restantes do telhado, tá? Então essa daqui é uma regra de 3 composta, né? Tenho 3 variáveis aqui. Tenho pedreiros, tenho dias trabalhados e tenho conclusão do telhado. Então vamos lá, para a gente fazer uma regra de 3 composta, eu começo sempre colocando a minha setinha na direção do X. Ela vai ser minha referência para eu achar o que é diretamente, o que é inversamente proporcional. Tá? Aí eu vou começar aqui com o lado do pedreiro, né? Então eu vou fazer primeiro essa análise aqui, descartando essa parte do telhado aqui, tá? Então só olhando esse primeiro lado aqui, se eu diminuir a minha quantidade de pedreiros, minha quantidade de dias vai aumentar, né? Se eu estou diminuindo a quantidade de mão de obra que eu tenho, minha quantidade de trabalho, minha quantidade de dias aumenta. Então, estou diminuindo um, aumentando o outro. Então, vai ser inversamente proporcional essas duas grandezas. Eu vou colocar a setinha aqui no lado oposto, tá? Diretamente proporcional. Inversamente proporcional essas duas grandezas. Ok, agora eu vou fazer a análise. Sempre eu vou fazer a análise do x com a outra grandeza. Da coluna onde está o x para a coluna onde está a outra grandeza. Agora aqui, comparando. Dias trabalhados com porcentagem de conclusão do telhado. Então, se em 8 dias eu concluir 60%, 40% eu vou concluir em menos dias, né? Em 8 dias eu faço 60%. Se eu preciso fazer só 40%,
Então vai ser menos dias que eu vou precisar para fazer só 40%, né? Então aqui no caso, os dois estão diretamente proporcionais. Quanto um diminui, o outro também diminui, tá? Lembrando que a gente está fazendo essa análise aqui, ó. Ó, o quadradinho aqui, a gente isola, a gente não está olhando a terceira grandeza para fazer essa análise do inversamente proporcional, tá? Beleza, então agora eu cheguei aqui, ó, descobri qual que é diretamente, qual que é inversamente proporcional, né? Eu ponho minha setinha sempre na direção do x. Quando é inversamente proporcional, eu faço a setinha no outro sentido. Se é diretamente proporcional, eu coloco a setinha no mesmo sentido do meu x. E agora eu vou montar a formulazinha, né? Qual que é a fórmula que eu uso? Eu uso a fórmula das pontas para resolver essa questão de regra 3 composta. Eu vou pegar essa primeira coluna não, eu vou pegar a coluna do que tem a incógnita, vou começar minha fórmula com o x igual a 8, tá? Então, primeiro eu peguei essa coluna aqui. E agora eu vou continuar pegando as pontas. Então, vou pegar essa ponta aqui, dessa seta, o 5. Então, vou pôr aqui na minha fórmula, vezes, sempre multiplicando, vezes 5. E essa outra ponta aqui, que é o vezes 40%, vou representar aqui por 0,4, né? Que é a mesma coisa que 40%. E isso daqui eu vou fazer dividido por... Agora eu vou pegar a parte de trás da setinha aqui, ó. O 4. Não preciso pegar a parte de trás dessa setinha aqui, né? Porque eu já usei lá no começo da conta. Deixa eu só apagar ela então. E vou pegar a parte de trás dessa seta aqui, que é o 60. Vou colocar, representar como 0,6. E aqui pronto, eu vou fazer essa operação aqui, essa multiplicação. Então vai dar 8 vezes 5, 40. 40 vezes 0,4. 40 vezes 0,4. Eu posso pegar esse 0 aqui que ele representa um 10 e andar com a vírgula para cá. Fica 4 vezes 4, que é igual a 16. Sobre 4 vezes 0,6, que vai dar, se for só um 6 aqui, né, seria 24. Como tem vírgula, 2,4. Fazendo essa divisãozinha aqui, 16 dividido por 2,4, vou tirar a vírgula, multiplicando os dois por 10. Dá 160 e 24. Aqui eu vou fazer essa divisão. Vou usar o 160, porque só o 16 não dá. Vai dar por 5 por 6. Vamos ver por 6. 24 vezes 6 dá 6 vezes 4, 6, 12, 18, 24. 6 vezes 2, 12, 13, 14. Isso, 144 é o mais próximo que eu consigo chegar de 160. Que vai dar, empresta 1 aqui, fica 5. 4 para 10, 6. 14 para 15, 1. Deu 16. Vou baixar um zero aqui, uma vírgula aqui, deu 160 de novo. Então aqui vai dar uma dízima periódica. Vai ficar se repetindo 160. Vai ficar se repetindo 6 até o final. Então meu resultado aqui final vai ser 6. Tá? Então, quantidade de dias lá que eu vou usar vai ser 6,666, tá? Para acabar esses 40% restantes. Então, aqui no começo da questão, ele fala que ele tinha 20 dias faltantes para o início das aulas.
Então aqui eu usei 8 dias no meu começo lá da questão. 8 dias eu fiz 60%, mais 6,666. 6,66. Então aqui já vai dar 8, 9, 10, 14. Então aqui eu gastei já 14 dias e 66, né? Ou seja, para 20, se fosse 14, eu teria sobrado 6 dias. Como eu gastei mais que 14, então só sobrou 5 dias, né? Então eu vou entregar esse telhado faltando 5 dias para o início das aulas. Então o gabarito vai ser a letra D da questão 19. Tá?